No orfanato do Templo Imperial vivia uma garotinha chamada Bezel, e todos a odiavam. Mesmo sendo uma candidata a se tornar santa, as outras crianças e as cuidadoras zombavam dela e a culpavam por tudo o que dava errado. Havia também outra menina no orfanato, chamada Diana. Se Bezel era a escuridão daquele lugar, então Diana era a sua luz radiante. O país de Ária fora fundado por uma santa, e todos, do povo comum à nobreza, veneravam a deusa. A própria existência do império estava entrelaçada às santas, às flores do templo. As crianças daquele orfanato recebiam a bênção da deusa e nasciam com um dom especial. O dom de Bezel era a cura, motivo pelo qual ela chegou a ser seriamente considerada como futura santa. No entanto, por causa de Diana, nossa heroína não estava destinada a ser nada além de uma santa em treinamento. As duas tinham a mesma idade e chegaram ao orfanato ao mesmo tempo. Diana também possuía poderes de cura, e uma personalidade angelical. Diferente de Bezel, que só conseguia curar ferimentos leves, Diana podia curar qualquer ferida num piscar de olhos. No início, Bezel tentou competir com ela, mas tudo desmoronou no dia em que o guardião de Diana apareceu no orfanato. Era ninguém menos que Marot Berlot, a família que, segundo rumores, havia abandonado Bezel ali em primeiro lugar. Ao vê-lo levar Diana de volta para sua mansão, Bezel soube que nunca teria chance contra aquela garota. Depois de certo incidente, ela acabou drenando todo o seu poder de cura e ainda perdeu a visão de curadora, a habilidade de enxergar a origem da dor das pessoas. Um dia, recebeu ordens para recepcionar o Duque Calius e seu jovem mestre, que estavam considerando adotá-la. Ela sabia que eles se decepcionariam e a mandariam de volta. Mas, de repente, o jovem Duque Edwin Calius deu um passo à frente, com seus cabelos negros e olhos dourados. Naquele instante, Bezel esqueceu de tudo e ficou completamente hipnotizada por sua beleza. E assim, ela acabou se tornando parte da família do Duque. Mesmo assim, continuava sendo uma rejeitada, indesejada onde quer que fosse. Anos depois, Bezel descobriu que Diana havia curado a imperatriz, e que por isso Edwin estava se casando com ela. Quando o ciúme da garota atingiu o limite, um dos homens do príncipe herdeiro se aproximou dela. Ele disse que a família de Diana estava conspirando com o segundo príncipe para eliminar o imperador. Bezel recebeu uma carta com provas e um frasco com uma substância que deveria plantar na Casa dos Mares. Mas o verdadeiro jogo deles era outro. Ela percebeu isso quando alguém colocou algo suspeito no chá de Diana. A polícia a prendeu imediatamente, acusando-a de traição e de tentar envenenar uma santa. Logo depois, encontraram convenientemente a carta de conspiração e o mesmo frasco de veneno em seu quarto. Mais tarde, ela descobriu que as provas haviam sido forjadas para incriminar o príncipe herdeiro e o Duque Calius. A grande e honrada família do Duque foi exilada em desgraça por causa do erro de Bezel, e ela nem conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Quando a lâmina da guilhotina estava prestes a cair, Bezel percebeu que aquele mundo era, na verdade, um romance, e que ela era apenas a vilã. Todas as pessoas importantes que conheceu eram membros do harém da protagonista. E, é claro, essa protagonista era Diana. Arrependida de ter desperdiçado a vida com ódio e inveja, Bezel de repente abriu os olhos e viu-se novamente como uma garotinha. Percebeu que havia voltado ao seu corpo de 5 anos, e que alguns eventos de sua vida passada eram diferentes da história original. Por exemplo, na linha do tempo original, a família Calius nunca havia caído em desgraça, só a deserdaram depois da acusação de envenenamento. Seus pensamentos foram interrompidos por uma freira que entrou gritando no quarto. Após o café da manhã, ela teria que reescrever um capítulo das escrituras, e a freira iria revisar tudo pessoalmente. A protagonista se lembrou de que aquela mulher era quem mais a atormentava. A freira avisou que, se Bezel errasse de novo, lhe daria uma boa lição. A garota ficou olhando silenciosamente para o peito da mulher, e, incapaz de suportar tamanha insolência, a freira lhe deu um tapa na cabeça. Além disso, a mulher estava com uma tosse horrível e esperava que ela passasse logo. Mas Bezel sabia, aquela tosse e a queimação no peito eram sinais de que a mulher estava condenada. Ela ainda possuía a visão de curadora, que lhe permitia ver a energia das doenças e identificá-las pela cor. O azul significava doença terminal, e, em sua vida passada, Bezel havia previsto a morte iminente de uma freira. Acreditando que ela estivesse possuída por um espírito maligno, trancaram a menina na sala de obediência por 1 ano. Quando a mulher morreu, exatamente como Bezel dissera, a trancaram novamente por mais 1 ano, sem explicações. Depois de 2 anos confinada, ela perdeu todos os seus poderes. Por isso, dessa vez, Bezel decidiu ficar em silêncio.
Diana sempre foi dócil, enquanto Bezel era uma encrenqueira, e por isso as comparavam constantemente como candidatas à santidade. Antes, Bezel agia como uma completa arrogante apenas para provocar os outros. Mas agora decidiu agir diferente. No ano anterior, mal havia passado na prova porque mal sabia ler e escrever. Desta vez, com a experiência de sua vida passada, copiar as escrituras parecia algo simples. Mas, depois de escrever algumas linhas, Bezel ficou horrorizada ao perceber que estava apenas rabiscando palavras sem sentido. Mais um fracasso, e ela entendeu que sua mente ainda não conseguia se sincronizar com o corpo infantil que possuía agora. Nada surpreendente, já que ela só aprendeu a ler e escrever depois de entrar para a família do Duque. Uma vez, durante uma sessão de estudos com Edwin, o próprio Duque Calius apareceu. A pequena heroína pensou imediatamente que deveria mostrar a ele os manuscritos nos quais vinha se esforçando tanto. Tremendo, quase sem coragem de fazê-lo, estendeu o papel para sua graça com as mãos trêmulas. Normalmente, Bezel era ríspida com eles, movida por suas inseguranças, mas o Duque e Edwin sempre estavam ali para acalmá-la. Graças à paciência e à aceitação deles, ela conseguiu abrir o coração e passou a vê-los como sua verdadeira família. Naquela vez, depois de revisar o trabalho dela, o Duque concluiu que tudo o que a menina precisava era de um pouco de prática e paciência. Querendo retribuir o cuidado que ele sempre demonstrava, Bezel passou uma semana inteira se comportando como um anjinho exemplar. Superou seus medos e até conseguiu engolir a comida do refeitório, mesmo que só de olhar já lhe desse enjoo. De repente, uma freira apareceu no corredor carregando um vestido luxuoso, do tipo que só usavam quando havia visitantes importantes. Ordenada a se trocar, Bezel não entendia o motivo daquilo. Ela conhecera o Duque Calius pela primeira vez aos 7 anos, depois de perder completamente seu domingo. Mas agora tinha apenas 5, e ninguém deveria estar vindo visitá-la. Não importava quantas vezes revivesse aquele momento, suas ações nunca deveriam alterar o enredo do romance. Mas assim que viu os convidados que vieram vê-la, a menina começou a chorar sem conseguir se controlar. Desde o dia em que o ducado foi reduzido a cinzas, ela jamais esquecera os rostos daqueles que morreram por causa de sua imprudência. Nunca imaginou que os reencontraria tão cedo. Bezel queria causar uma boa impressão no Duque e em seu filho, mas as lágrimas atraíam, escorrendo sem parar. Engolindo a dor, cumprimentou o Duque com toda a reverência possível. Ele ficou impressionado com os modos impecáveis da pequena. Observando-o, Bezel não entendia como nunca havia notado antes a gentileza no olhar dele. Fechando os olhos e abaixando a cabeça para conter o choro, saudou também o jovem mestre. De repente, ele se aproximou, curioso para saber se ela tinha mais algo a dizer. Bezel já estava no limite emocional. Ao ouvir aquelas palavras, não conseguiu mais se segurar e desabou em lágrimas. O Duque pensou que seu filho fosse o motivo do choro, mas ela sabia que a culpa era toda dela. Seu corpo infantil simplesmente não conseguia suportar a avalanche de emoções que a dominava. Enquanto isso, o sumo sacerdote pedia desculpas em nome da menina, achando que ela estava apenas emocionada demais. A família Calius era conhecida por formar guerreiros imbatíveis, homens que não conheciam nem sangue, nem lágrimas. Mas aquele não era o motivo do choro da garota. Ela sabia que todos os rumores sobre eles eram pura mentira, pois conhecia bem a bondade que havia neles. O Duque queria levá-la para uma missão importante, mas o chefe da igreja considerava Bezel completamente inútil. Ainda assim, sua graça acreditava que aquela menina era sua última esperança, o garoto enviado antes não havia conseguido ajudar em nada. Ao ouvir isso, Bezel percebeu que estavam falando sobre o segundo filho do Duque, cuja doença mergulhava a casa Calius em tristeza havia muito tempo. O templo havia recebido uma boa quantia em troca de enviar Diana para ajudá-los, mas nem mesmo ela conseguirá curá-lo. O menino só tinha mais 2 anos de vida. Mas será que eles já sabiam que os poderes de Diana não funcionaram? Bezel teve a estranha sensação de que o Duque e Edwin também sabiam sobre os acontecimentos de sua vida passada, o que era impossível, pois, se fosse verdade, eles também lembrariam da destruição da própria família Calius. Ao ouvir o nome da menina, o Duque comentou que um de seus filhos se parecia muito com ela, deixando o sumo sacerdote surpreso. Bezel sabia exatamente de quem falavam, já conhecera Joshua no ano anterior, embora fosse um encontro tão breve que quase esquecera. Vendo ali uma oportunidade, ela quis confirmar se Diana realmente não conseguirá curá-lo. Bezel não tinha certeza se conseguiria, mas estava disposta a tentar com todas as suas forças, se lhe dessem uma chance.
Edwin achou que ela estava maluca, afinal, eram eles que estavam pedindo ajuda, e ainda assim ela falava como quem pedia permissão. Repreendendo o filho por sua grosseria, o duque esperava que a jovem aceitasse o convite para visitar o ducado. Ela concordou com alegria, jamais imaginaria que voltaria à mansão do duque tão cedo. Antes de partir, porém, o chefe da igreja pediu uma palavra em particular com Bezel. Edwin protestou, mas o velho insistiu que seria apenas um breve conselho. Como seu guardião, o duque chamou o filho, achando que a menina precisaria de tempo para se preparar de qualquer forma. Então, o jovem mestre se aproximou e disse a ela que, se algo acontecesse, poderia correr até ele sem hesitar. Bezel estava tão animada por voltar à família do duque que quase esqueceu completamente daquele sumo sacerdote em Donetsk. O velho, achando que a garota era um verdadeiro caso perdido, apenas disse que ela devia continuar agindo exatamente como sempre agira. O superior sempre insistia em fazer um trabalho pela metade nas curas, para que os doentes continuassem voltando, e pagando novamente. Se Bezel não conseguisse curar Joshua, a igreja teria de devolver parte da generosa doação que o duque havia feito. Mas, se ela conseguisse, provaria que os poderes de Diana não eram tão extraordinários assim. A igreja preferia devolver um pouco do dinheiro ao duque e jogar a heroína aos leões depois. Eles só precisavam de Bezel como um substituto barato para Diana, alguém mais fácil de manipular e punir. Mas ela não ia mais deixar que a tratassem desse jeito. Decidida, perguntou o que aconteceria se realmente conseguisse curar o jovem mestre. Donetsk ficou furioso com a audácia dela, achando que a garota estava praticamente implorando para ser trancada na sala da obediência, assim como Ismael. Ele também fora um curador. Chamado ao templo um ano antes, só retornará alguns dias atrás, completamente drenado de seus poderes e até sem voz. O velho dizia que, como Bezel havia sido criada para ser uma santa, deveria agir como tal, e então a deusa a abençoaria ainda mais. Essas promessas vazias, o mesmo lixo que ouvirá em sua vida passada, soavam como veneno. Por mais que a hipocrisia de Donetsk a enfurecesse, a heroína decidiu fingir que concordava, sabendo que o castigo dele viria no momento certo. Depois disso, correu para se juntar ao duque e a Edwin, que já a esperavam na carruagem. Quando ela saiu, Edwin quis saber se o velho havia dito algo estranho. No passado, o jovem herdeiro não se dava bem com o pessoal do templo, mas ainda assim acabou se noivando com Diana quando ela se tornou santa. Um pouco irritada, Bezel fingiu que o sumo sacerdote apenas lhe dera palavras de encorajamento para a viagem. Algumas horas depois, ela mal podia conter a empolgação de finalmente estar de volta à propriedade dos Calios. O duque sabia que ela precisava de tempo para se adaptar, mas ainda assim pediu que fosse ver Joshua imediatamente. O irmão de Edwin sofria de uma condição que fazia com que qualquer ferimento sangrasse mais do que o normal. Aproximando-se dele, Bezel decidiu verificar seu estado logo de início. A bandagem em sua perna havia sido colocada há pouco, mas já estava completamente encharcada de sangue. Em sua vida passada, Joshua não morrera por perda de sangue, e sim por parada cardíaca. Agora, o coração dele brilhava com uma luz alaranjada, sinal de uma enfermidade de origem desconhecida, e era isso que precisava ser tratado. Ao virar a cabeça e ver que o coração de Edwin também emitia o mesmo brilho, Bezel ficou chocada. Ficava claro, então, que se tratava de uma doença genética. O duque não emanava essa energia, o que significava que o problema vinha do lado materno, e a duquesa já havia falecido há muito tempo. Ainda bem que a heroína descobrira isso agora, pois Edwin seria fácil de curar. Mas precisavam agir rápido com Joshua. Quando o duque a viu tocar o peito do menino, ficou completamente atônito. Nesse momento, o Dr. Gordon e a Sra. Gaston voltaram com ervas medicinais para o jovem mestre. Ao ver uma menina com a mão sobre o peito de Joshua, o médico ficou horrorizado. Mesmo sabendo que ela era uma criança do templo, ele não podia permitir que tocasse o garoto daquela maneira, especialmente porque os ferimentos não estavam ali. A Sra. Gaston também não entendia por que o duque havia trazido aquela garota, cujas habilidades eram uma fração das de Diana. Gaston havia sido a camareira pessoal da falecida duquesa e agora era enfermeira de Joshua. Irritada, mandou que a mulher se calasse. O duque declarou que Bezel era uma convidada importante, pessoalmente convidada por ele. Depois de fazê-la pedir desculpas, voltou-se para o Dr. Gordon e decidiu que ela poderia ser confiável. O médico começou a protestar, mas Edwin o interrompeu imediatamente, ficando do lado do pai. O jovem herdeiro pensou, será que o velho acha mesmo que estamos errados em tentar salvar meu irmão? Gordon pediu desculpas, e Bezel ficou surpresa com a força de caráter de Edwin.
Mesmo na idade que tinha, já mostrava firmeza e coragem. O tratamento poderia começar, mas havia outro problema: Bezel só conseguia liberar uma quantidade minúscula de energia vital. Dentro dela, essa energia era como um rio sem fim, mas quase nada conseguia sair. De repente, ela se lembrou das palavras de Diana, de que seu dom talvez fosse fraco porque não acreditava o suficiente na deusa. Talvez houvesse alguma verdade nisso, já que tudo o que Bezel fizera antes fora amaldiçoar os deuses. Talvez a própria deusa a tivesse mandado de volta no tempo para lhe dar uma chance de consertar seus erros. E se Arya pudesse ajudá-la a curar Joshua agora, Bezel estava disposta até mesmo a deixar de odiar Diana e a parar de interferir entre ela e Edwin. Nesse instante, uma poderosa onda de energia irrompeu de seu corpo, preenchendo todo o quarto. Todos ficaram paralisados, atônitos diante daquela força imensa. Então, de repente, tudo cessou. Vendo que o jovem mestre ainda não havia despertado, Gaston e Gordon temeram que ele tivesse piorado. Mas, ao examinar o corpo do garoto, o médico se espantou: as feridas já estavam começando a cicatrizar. Nesse momento, Joshua se sentou de súbito na cama, como alguém que desperta de um coma. Esfregando os olhos e visivelmente exausto, perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Imediatamente, todos correram em direção a ele, como se Bezel nem existisse mais. O menino virou a cabeça na direção dela, tentando enxergar quem era aquela figura parada ali. Ao ouvir que era sua salvadora, Joshua ficou radiante: sua irmãzinha finalmente havia cumprido a promessa. Os olhos da garota começaram a ficar turvos, e Edwin, percebendo isso, deduziu que ela precisava descansar. Bezel tentou manter a compostura, mas logo sentiu algo quente escorrendo do nariz e o gosto metálico do sangue na boca. Ao perceber que havia esgotado todo o seu poder de uma vez, a heroína desabou inconsciente. Num piscar de olhos, ela se viu em um banquete em homenagem à deusa. Era o dia em que os órfãos abençoados mostravam seus talentos. De repente, ouviu os gritos furiosos de Duneski, que revirava o lugar à sua procura. Normalmente, ela fugiria desse tipo de evento e se esconderia na floresta. Toda aquela atenção dos pacientes sempre a deixava exausta. Chegando lá, ela se viu curando o ferimento de Joshua e pedindo que ele mantivesse aquilo em segredo. Nesse instante, a babá do jovem mestre a chamou, e ao ver o coração do garoto, Bezel decidiu terminar a cura na próxima vez. Diferente dela, que logo esqueceu a promessa, o menino lembrou e esperou ansiosamente por um novo encontro. De repente, Bezel abriu os olhos e viu Joshua bem ali diante dela. Edwin se aproximou, e foi então que ela percebeu que havia desmaiado. Ao notar que o brilho alaranjado no coração do herói estava bem mais fraco, Bezel sentiu um enorme alívio. Ela quis continuar o tratamento, mas Edwin a impediu: o sangue ainda escorria do seu nariz. Mesmo assim, ela limpou o rosto às pressas, insistindo em continuar, até ouvir que havia ficado desacordada por um dia inteiro. Antes de se preocupar com os outros, precisava cuidar de si mesma. Bezel sabia que, se Joshua morresse, o Duque cairia novamente em desespero. Assim como na vida passada, quando, focada apenas no coração do garoto, não cuidou de nenhum dos ferimentos externos, temia que duvidassem de suas habilidades se vissem os machucados ainda abertos, e então ninguém trataria do coração dele. Determinada, ela quis prosseguir com o tratamento, mas o Duque e o Dr. Gordon também se opuseram. Sua graça se lembrava da história que o filho contará sobre uma garotinha que curara seu joelho ralado na floresta, embora ele nunca tivesse dado muitos detalhes. Agora tudo fazia sentido: era por isso que, em sua vida anterior, a família do Duque acolhera Bezel. Após a morte de Joshua, descobriram que uma doença hereditária havia sido a causa. Recordando a história do garoto sobre a menina misteriosa, procuraram por ela. Assim, Sua Alteza esperava que a heroína pudesse curar completamente o filho, e Bezel aceitou sem hesitar. O único a se opor, surpreendentemente, foi Gordon. Como médico, ele estava maravilhado com o talento da menina, mas advertiu que um poder sagrado tão imenso poderia destruir o corpo por dentro. Prova disso era que o coração da garota havia parado no instante em que ela desmaiou. Na vida passada, Bezel fora presa, acusada de envenenar Diana, e foi lá que descobriu uma nova habilidade. O segundo príncipe supervisionou pessoalmente sua tortura, chegaram até arrancar-lhe o coração. Mesmo assim, a heroína sobreviveu. Suportou dores inimagináveis, e quando seu tormento terminou, Bezel abriu os olhos novamente, voltando ao passado. Agora ela percebia que, apesar de ter retornado, ainda não sentia um batimento em seu peito. Se realmente não tinha um coração, significava que só estava viva graças à bênção da deusa.
O doutor acreditava que, por ter canalizado tanta energia sagrada tão jovem, isso poderia ter causado um colapso cardíaco. Portanto, curar Joshua por completo poderia custar-lhe a vida. Mesmo sem pulsação, Bezel se sentia perfeitamente bem, como se seu coração ainda estivesse preso em outra linha do tempo. Mas não havia como saber a real condição de Joshua sem exames completos, e nem mesmo Gordon compreendia a doença. Por isso, ela insistiu que estava pronta para continuar o tratamento, iniciando uma discussão acalorada com o velho médico. Após ouvir os dois lados, o Duque decidiu que, se ela insistisse em tratar o menino e colocasse sua vida em risco, a família cuidaria dela e atenderia a qualquer necessidade. Vendo a determinação em seus olhos, ordenou a Gordon que preparasse todos os remédios necessários. Bezel escolheu usar a erva Reius, o que deixou o médico atônito. Era absurdamente cara, mas ele não teve escolha. Enquanto isso, ela decidiu examinar Edwin também. O jovem mestre achou desnecessário, já que fazia exames anuais. O doutor, curioso com o motivo de ela focar no coração em vez dos ferimentos, quis entender sua linha de raciocínio. Essa era uma boa oportunidade. Se Gordon compreendesse a causa, o tratamento avançaria mais rápido. Esquecendo que tinha apenas 5 anos, Bezel começou a explicar a doença usando termos médicos complexos. Ao perceber o deslize, rapidamente fingiu ter lido aquilo em um livro. Edwin ficou impressionado por ela sequer saber ler. O médico já suspeitava que o coração fosse o problema, mas o tratamento convencional não surtia efeito. Ele esperava que um coração jovem conseguisse resistir, mas o problema era que a doença atacava diretamente o órgão em si. Esse tipo de doença costuma ser hereditário, e foi por isso que Bezel também quis examinar Edwin. Gordon concluiu que o problema genético provavelmente vinha do lado da falecida duquesa. Sem mais argumentos, o médico acabou reconhecendo pessoalmente o talento da garota. O duque sabia que o doutor vinha se esforçando sem descanso, e agora que descobriram a origem do problema, o tratamento avançaria com muito mais rapidez. A discussão terminou por ali, e logo uma carruagem da igreja chegou para buscar Bezel. Haviam enviado uma freira especialmente para ela, já que passará o dia inteiro na propriedade do duque e não retornará ao orfanato. Sem escolha, ela teve de voltar, embora desejasse ver a família de sua graça novamente em breve. Antes que partisse, Edwin correu até ela, pedindo que parasse de chamá-lo de jovem mestre e passasse a usar seu nome. Ao ouvir isso e ver o sorriso do garoto, Bezel ficou completamente surpresa. Enquanto a carruagem se afastava, pensava em todas as mudanças que haviam ocorrido, e se algum dia voltariam a se encontrar. Algum tempo depois, o duque e seus filhos já haviam tomado uma decisão final quanto à tutela da menina. Joshua estava muito melhor. Enquanto Diana não conseguirá ajudá-lo em nada, o conselheiro do duque, Logan, discordava, pois graças àquela jovem haviam conseguido evitar várias crises graves. Edwin refletia sobre como explicaria a falta de efeito prolongado do poder de Diana. Sabia que Logan era responsável pelo orçamento das doações ao templo, e muito habilidoso em inventar desculpas. O poder de cura só funcionava em quem tivesse vontade de viver. Quando o dom de Diana deixou de surtir efeito em Joshua, tudo ficou claro. O templo praticamente havia condenado o garoto à morte. Culpando-se por todos os ferimentos do irmão, Edwin se trancou no quarto por vários dias. Quando finalmente saiu, seu olhar estava diferente, como se tivesse envelhecido anos da noite para o dia. Como chefe da família, o duque se alegrava com a maturidade repentina, como pai, estava profundamente preocupado. Logan alertou que outra crise poderia acontecer a qualquer momento, e no momento só poderiam convocar a garota do templo ocasionalmente. Mas sua graça percebeu que isso significaria novas doações a cada visita e decidiu que seria mais vantajoso adotá-la. Gordon, intrigado com o que ela dissera, enviou um telegrama ao país natal da falecida duquesa. Descobriu-se que havia casos de morte naquela linhagem com sintomas semelhantes aos de Joshua. O conselheiro ficou chocado, e envergonhado por não ter pensado nisso antes. O médico acreditava que, combinando os remédios com o poder de Bezel, poderiam curar completamente o jovem mestre. Mas o olhar perspicaz da menina, como se enxergasse através dele, e seu poder descomunal despertavam suspeitas, e Logan não estava certo quanto à adoção. O azar dele foi que o duque já havia se afeiçoado à garota, chamando-a de pequeno coelhinho. Ao ouvir isso, Logan estremeceu, enquanto Edwin parecia mais encantado com os olhos dela. Quando retornou ao templo, a heroína foi chamada à presença do sumo sacerdote, que exigiu um relatório. Ele estava furioso, o duque havia enviado um pedido formal para adotá-la.
Além disso, como o tratamento de Diana se mostrará ineficaz, o duque exigia que o templo prestasse contas de todas as despesas. Agarrando-a pelos ombros, Duneski recordou que havia ordenado a ela que procedesse como de costume. Bezel fingiu ter usado apenas uma pequena fração de seu poder para fazê-los acreditar, mas, de repente, os ferimentos do garoto haviam cicatrizado completamente. Envolto em chamas roxas, o líder enfureceu-se, acusando-a de interferir e de ter curado aquele lixo. A heroína não conseguia entender, ele queria, desde o início, que Joshua morresse. Achando tudo aquilo um absurdo, Duneski declarou que ela já havia provado estar obcecada por espíritos malignos. Por isso, ordenou que fosse jogada novamente na sala da obediência para purificação. Nesse instante, o rosto do sacerdote se distorceu, assumindo traços demoníacos. A sala da obediência ficava nas profundezas do templo e servia para arrancar os poderes das crianças que desagradavam a Duneski. Encontrando-se ali outra vez, a heroína jurou que, dessa vez, não deixaria que roubassem sua força. Quando lhe trouxeram comida, ela se recusou a comer, suspeitando que houvesse sonífero. Sabia que, como o duque já havia enviado uma carta oficial ao templo, eles não poderiam simplesmente abandoná-la naquele lugar. De repente, ouviu um som, uma língua antiga que Diana havia aprendido em sua vida passada. Logo em seguida, o círculo mágico no chão começou a brilhar, e uma energia vermelha tomou o ar. Todo aquele ambiente fora projetado para drenar o poder mágico de quem fosse preso ali. Bezel sempre acreditara que perderá sua habilidade de cura, mas na verdade ela havia sido roubada. Sua mente começou a escurecer, e a garota, tomada pelo horror, pensou que aquele seria seu fim. Quando abriu os olhos novamente, viu um Edwin adulto, ele havia vindo salvá-la. A Bezel adulta sabia que ele não deveria ter se arriscado tanto por ela. Após fugir do templo e escondê-la na floresta, o herói decidiu enfrentar os perseguidores. No fundo, a heroína apenas esperava que, pelo menos, Edwin ainda acreditasse em sua inocência. Então, o rapaz entregou à garota um frasco contendo um coração, o dela. Percebi também que a família Kala simplesmente não conhecia o significado da palavra medo. O duque já havia preparado os papéis de adoção, o que fazia de Bezel parte da família agora. Isso significava que ela não precisava mais ter medo. Depois de dizer isso, ele segurou a mão dela e saiu correndo, mas os soldados os alcançaram. Edwin empurrou a garota para o lado e bloqueou o ataque, abatendo um dos perseguidores com a espada. Só que, em seguida, uma lâmina inimiga atravessou seu peito, e ele desabou, tremendo todo. Bezel tentou desesperadamente salvá-lo, sem perceber que os soldados se aproximavam, enquanto enxugava as lágrimas. O herói se sentia completamente impotente ao vê-los. Mesmo com os gritos ao redor, ela ouviu com clareza o momento exato em que o coração de Edwin parou. Nesse instante, uma explosão gigantesca de energia irrompeu do corpo da garota, atingindo todos os inimigos. Ouvindo os gritos agonizantes dos soldados, ela apenas desejou que o herói não a deixasse sozinha. De repente, a heroína acordou nos braços do duque, que a carregava para fora da sala de disciplina. Foi então que os servos do templo invadiram o local, liderados por Duneski, que exclamou: "O que diabos está acontecendo aqui?" Bezel ainda sentia aquela aura sinistra emanando dele, mas ficou aliviada ao perceber que seus poderes ainda funcionavam. Sua graça havia encontrado o lugar graças à pequena bolsa de remédios que pertencia à garota. Enquanto a arrastavam para dentro, a bolsa caíra do bolso dela, e, quando o duque foi procurá-la, viu o objeto e percebeu que algo estava muito errado. Lançando a Duneski um olhar assassino, ele exigiu que o velho começasse a se explicar, e rápido. O homem riu nervosamente e disse que o local era usado apenas para purificação espiritual. Alegou que a garota estava possuída por um espírito maligno. Mas o duque não conseguia entender como podiam ser tão cruéis com crianças. Achando que, na verdade, o próprio Duneski estava possuído, ele começou a sacar a espada. Nesse momento, o Papa Monteu II desceu para ver o que estava acontecendo. Ele havia vindo originalmente para parabenizar o sacerdote cujo candidato à santidade conseguirá curar o filho do duque. Em vez disso, encontrou o nobre prestes a atacar o padre dentro de uma sala que nem sequer deveria existir no orfanato. Duneski se apressou em dizer que o lugar era apenas para fins educativos. Ignorando-o, o pontífice se aproximou da heroína, perguntando com um sorriso gentil se ela se lembrava dele. Queria ouvir sua versão dos fatos, e esperava sinceramente poder acreditar nela. Com lágrimas nos olhos, Bezel decidiu contar a verdade sobre o que aquele lugar realmente era.
Acariciando de leve a cabeça da menina, o Papa Monteus declarou que Dunesque seria excomungado da igreja e que todos os outros envolvidos seriam severamente punidos de acordo com as escrituras sagradas. Bezel omitiu convenientemente a parte sobre as crianças terem suas energias drenadas ali, pois não tinha provas. O duque, por sua vez, quis obter os registros do templo e entregá-los ao Bureau Imperial de Investigações para apuração. Além disso, ele havia voltado justamente para buscar a menina e assumir sua guarda. O pontífice concordou com todos os pedidos, deixando o restante da investigação a cargo de sua graça. Bezel notou um brilho branco emanando do corpo do Papa, sinal de fraqueza pela idade avançada. Como não havia cura para o envelhecimento, ela decidiu pelo menos rezar por ele. Depois que todos foram embora, a garota pediu uma última conversa com o ex-sacerdote. O duque estranhou o pedido, mas Bezel queria confirmar algo. Assim que chegou até Dunesque, o corpo dele foi novamente tomado por chamas roxas, a mesma energia dos soldados que os perseguiram em sua vida passada. Naquela época, ela conseguirá destruí-los com seu poder sagrado, e agora pretendia fazer o mesmo. Por fim, as chamas desapareceram e o velho desmaiou. Ao sair, o duque percebeu que Bezel estava queimando de febre e decidiu partir imediatamente. Logan sugeriu que seria mais sensato permanecer no templo para realizar um rápido ritual de cura, mas Bezel não queria passar mais um segundo ali. Assim, todos decidiram ir embora na hora. Ela adormeceu nos braços do duque e, ao acordar, estava no mesmo quarto em que viverá em sua vida anterior. Nesse momento, sua nova camareira pessoal, Tara, entrou radiante por finalmente conhecer sua senhora. Tara fora uma das poucas pessoas que realmente a trataram bem naquela época. Mas Bezel, acreditando que a moça era falsa e que, como todos os outros, a comparava secretamente com Diana, acabou demitindo-a, e mais tarde percebeu o enorme erro que cometera. Desta vez, estava determinada a mudar tudo. Então, começou dando à criada uma recepção calorosa. No passado, os empregados sussurravam pelas costas dela, zombando de sua aparência, então, desta vez, Bezel trocou de roupa e colocou um vestido adorável. Tara ficou horrorizada ao ver como a pequena senhora era magra e frágil para sua idade. Imaginando que no orfanato do templo não a alimentavam direito, a criada prometeu cuidar dela com todo o carinho do mundo. Ela também queria dar à sua senhorita o remédio do Dr. Gordon, que ajudaria a evitar que ela desmaiasse ao usar seus poderes. Mesmo tendo um gosto horrível, ela precisava tomar tudo, pois sem ele não a deixariam tratar o jovem mestre. De repente, Lady Gaston entrou e lançou um olhar severo para Tara, desconfiada do que elas estavam fazendo ali. Ao olhar para a heroína, concluiu que, em condições normais, ela nem teria permissão para estar na propriedade. A empregada quis defender sua senhora, mas Bezel concordou que Gaston estava certa. Todos na casa respeitavam aquela mulher, e ninguém podia agir de forma imprudente na presença dela. Então, para mudar a opinião que tinham dela, a heroína decidiu provar que era capaz de ajudar Joshua. Entrando no quarto do jovem herdeiro, ficou aliviada ao ver que a condição do coração dele não havia piorado. Gordon notou que a garota parecia mais saudável e ficou satisfeito ao ouvir que era graças aos remédios que ele preparara. Joshua detestava tomar remédio, mas se o tratamento desse certo, talvez não precisasse mais. Da última vez, Bezel conseguiu suprimir a principal fonte da doença, e agora só precisava eliminar os efeitos colaterais. Era preciso cuidado para que o mal não se aprofundasse. O problema é que aquilo doía em uma criança. Ao começar o tratamento com seus poderes, ela praticamente eliminou todo o problema. Sem suportar os gemidos de dor de Joshua, Gaston empurrou a heroína bem no momento mais crítico. Gordon ficou chocado e furioso com uma interrupção tão absurda. Mas Madame insistiu que o tratamento não deveria ser doloroso. Calmamente, Bezel levantou-se, mais preocupada com a condição do garoto do que com o próprio orgulho. Ao ouvir que o ferimento coçava, Gaston temeu que tivesse aberto novamente. Eles tiraram a bandagem e viram que o corte havia sumido completamente, só restava uma pequena marca avermelhada. Ela sabia que precisava continuar o tratamento, e para isso teria de se concentrar ainda mais na energia sagrada. Ao perceber que suas ações poderiam ter prejudicado Joshua, a mulher ficou pálida de susto. Bezel apenas pediu que a senhora não interferisse mais no processo de cura. Gaston ficou furiosa com a ousadia, mas o garoto defendeu a irmã e enfrentou a babá. Cerrando os dentes, envergonhada, Gaston pediu desculpas a Bezel, que não guardou rancor, sabia que a mulher só estava preocupada com Joshua. Depois de prometer que o curaria completamente, Bezel contou com a confiança dela. Para ajudar,
O médico lhe deu um remédio que aliviaria a dor e potencializaria os outros efeitos. Ela ficou impressionada com a habilidade de Gordon, e ele, todo orgulhoso, recebeu o elogio com satisfação. De repente, Edwin entrou para ver como o irmão estava. A garota, distraída, o chamou de jovem mestre, e o herói a lembrou do acordo que tinham. Ao ouvir isso, Joshua também quis deixar as formalidades de lado. Começou a se gabar para o irmão, dizendo que todas as feridas haviam cicatrizado graças ao poder de Bezel. Lançando um olhar para Lady Gaston, a heroína ficou surpresa com o olhar de repulsa que ela dirigia a Edwin. A mulher decidiu que o jovem mestre já devia ir para o treino de espada. Para aliviar o clima, o doutor sugeriu que todos saíssem e deixassem Joshua descansar. Mas o garoto insistiu para que a moça ficasse brincando com ele. Mais tarde, caminhando pelo corredor com Edwin, Gordon comentou que era bom ele ter arrumado tempo para o irmão, mesmo tão ocupado. Ao se lembrar de que o doutor havia preparado um novo remédio para Bezel, Edwin pediu que ele cuidasse bem dela. O médico, experiente, percebeu na hora que o garoto tinha uma queda pela jovem. Vermelho de vergonha, Edwin negou e saiu apressado. Gordon então perguntou se deveria informar ao duque que a atitude de Gaston para com o jovem mestre estava piorando. Quando a duquesa morreu, a mulher ficou arrasada e acabou se apegando a Joshua, que era a cópia viva da mãe. Edwin compreendia a raiva dela, já que ele era o responsável pelo acidente que feriu Joshua e o deixou de cama por tanto tempo. Enquanto isso, coberto de joias, o pequeno herói começou a se exibir diante da irmãzinha. Quando sugeriu que brincassem, ela não esperava que fossem usar as joias da família. Colocando um anel de safira em seu dedo, Joshua fez questão de dizer que todas aquelas joias pertenciam à mãe deles. Percebendo que o anel era grande demais, Bezel decidiu amarrá-lo no pescoço com uma fita do vestido. O garoto ficou radiante e a abraçou com força. Gaston observava da porta, completamente chocada com a cena. Depois de algumas horas de brincadeira, ouviram uma batida na porta. Era Tara, a chefe das criadas. Era hora de encerrar o dia, e o garoto não queria que Bezel fosse embora, mas ela o acalmou e rapidamente devolveu as joias à caixa. Notou que Lady Gaston parecia um pouco menos tensa depois do que havia acontecido. Ainda sem entender o motivo da hostilidade entre ela e Edwin, Bezel resolveu perguntar a Tara no caminho de volta. A criada contou que tudo começou no último passeio do jovem mestre, quando Joshua se feriu e sua condição piorou. Ao ouvir isso, Bezel percebeu que, em sua vida passada, ele havia morrido, e foi por isso que Gaston passou a odiar Edwin. Tara também descobriu que as crianças haviam brincado com um anel de safira, e ficou pasma. Aquele anel, afinal, era o bem mais precioso da falecida duquesa. O jovem mestre quase nunca tirava o anel da caixa, e Gaston não podia saber que a heroína o tinha visto. Depois de um tempo, o duque e Edwin foram ao templo para assinar os papéis de tutela de Bezel. Sua graça iria sozinho, mas o jovem mestre decidiu acompanhá-lo para ficar de olho. Enquanto estavam fora, deixaram Logan encarregado da propriedade. O tratamento de Joshua ficaria suspenso até que voltassem. Assim, a heroína precisava arrumar algo para fazer. Depois de pegar papel e caneta com Tara, decidiu começar elaborando um plano. Primeiro de tudo, ela precisava se comportar bem, se vingar das pessoas que haviam prejudicado seus amigos e não terminar derrotada. Também precisava de dinheiro, para não depender sempre do duque. Mas, para isso, teria de encontrar uma planta específica. Além disso, Bezel queria encontrar seu coração, o mesmo que, em sua vida passada, estava com Edwin. Agora, porém, ninguém sabia onde ele estava. E, no meio de tudo isso, ela precisava ter cuidado para não chamar a atenção da família do duque. Mais tarde naquele dia, Lady Gaston e um grupo de criadas invadiram repentinamente o quarto dela. Elas queriam revistar o aposento de Bezel porque um anel de safira havia desaparecido da caixa de joias. Para piorar, uma das criadas encontrou uma fita do vestido da garota no corredor entre o quarto de Joshua e o dela. Bezel sabia que, em situações assim, era melhor cooperar do que resistir, principalmente se fosse inocente. Observou calmamente enquanto as criadas reviravam o quarto. Ela se lembrava bem de ter devolvido todas as joias junto com o garoto. De repente, a criada que havia achado a fita encontrou o anel dentro de uma gaveta, entre as coisas da jovem. Horrorizada, Bezel gritou, tentando convencer a todos de que não tinha nada a ver com aquilo. Gaston exigiu saber como o anel tinha ido parar em seu quarto. A situação ficou crítica, e a garota entrou em desespero. Nesse momento, Joshua apareceu, exigindo que parassem de acusar sua irmãzinha.
Preocupada com o estado do menino, Gaston quis levá-lo de volta para o quarto. A criada que encontrou o anel afirmou que a jovem ladra devia ter enganado o jovem mestre. Afinal, como mais a fita dela teria ido parar no corredor? Bezel sabia que, quando amarrou o anel com a fita, apenas Gaston e Tara haviam visto ela e Joshua juntos. Então, como aquela criada sabia que a fita pertencia a ela? Todos olharam para a mulher, surpresos por ela achar que as palavras de uma criança não tinham peso. A criada não tinha motivos para odiar Bezel, então por que a acusaria falsamente? Foi nesse instante que o Duque e Edwin entraram e decidiram investigar pessoalmente o caso. Gaston tentou defender sua subordinada, mas a criada começou a gritar, dizendo que não precisava ser interrogada. Sua senhoria esclareceu que, se Bezel fosse inocente, a verdadeira culpada seria punida não só por roubo, mas também por difamar a heroína que salvara a vida do filho do Duque e fora reconhecida por ele. Edwin acrescentou que a família Claias não perdoava quem ferisse os seus, e que a punição seria severa. Gaston tentou intervir novamente para proteger a criada, insistindo que ela jamais faria algo assim. Mas, de repente, a mulher caiu de joelhos e implorou por perdão. Disse que cobradores de dívidas a estavam perseguindo e que a quantia era tão alta que precisou roubar. Pegou o anel da caixa de joias, mas, ao perceberem o sumiço logo em seguida, entrou em pânico e tentou se livrar da culpa. O Duque observou friamente que, se ela realmente valorizasse a própria vida, jamais teria feito algo assim. Ordenou que a amarrassem, e os soldados a levaram embora. Bezel sabia o quanto havia tido sorte. Se tivesse sido considerada culpada, o castigo seria pior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Lady Gaston, vermelha de vergonha, pediu desculpas à heroína por ter tirado conclusões precipitadas e suspeitado dela. Bezel não esperava ouvir isso e ficou grata, decidindo deixar o assunto de lado. Mesmo assim, sentindo-se culpada, a madame resolveu deixar a propriedade do Duque. Ela percebeu que vinha culpando Bezel injustamente, quando na verdade a garota só estava tentando ajudar Joshua, o menino que, no fundo, só sentia falta da mãe. A heroína desejou que, nesta vida, ela e Gaston pudessem se dar bem, e até sentiu um pouco de pena da mulher. Também sabia que Gaston, tendo presenciado os milagres de Diana, ainda não confiava totalmente em seus poderes. Por isso, estava disposta a provar seu valor. Na verdade, Gaston decidiu que, quando encontrasse Diana, diria para ela não se preocupar tanto com Bezel. Quando Diana chegou à propriedade, vivia preocupada com a garota, querendo ajudá-la a fortalecer suas habilidades. Agora, Bezel entendia por que fora tratada com tanta desconfiança no início, mas o que a deixava inquieta era o verdadeiro motivo por trás das palavras de Diana. Ela também percebeu que Joshua estava muito abatido depois que sua babá foi embora, então, para que ele não se sentisse sozinho, a heroína decidiu passar mais tempo com o garoto. Edwin estava treinando naquele momento, e ele odiava ser observado durante os treinos. Bezel morria de vontade de ver suas habilidades de luta, que já eram impressionantes, mas achou que seria falta de respeito. Aos poucos, a paz e a ordem voltaram à propriedade. A atitude dos criados em relação à heroína melhorou, e outra empregada assumiu o lugar de Gaston. Sempre que tinha um tempo livre entre os tratamentos de Joshua, a garota saía para caminhar pela floresta da propriedade. O motivo era sua busca por sua futura fortuna, as pétalas rosadas da erva fada. Essa planta era valiosíssima na cosmetologia e na medicina, e só crescia nas terras dos Calios, mas, por algum motivo, estava desaparecida. De repente, ela ouviu o som de espadas se chocando e percebeu que estava perto do campo de treinamento. Incapaz de resistir, escondeu-se nos arbustos e viu o jovem herói lutando para se defender de um oponente adulto. O homem zombava, dizendo não entender como aquele garoto poderia ser o herdeiro dos Calios se mal conseguia se mover. Sem resposta, o treinador ainda ironizou que o menino devia ser surdo. Edwin sabia que relaxar as pernas o deixava mais rápido, mas contra um inimigo mais forte ele precisava de firmeza. O treinador, porém, não quis saber de desculpas e mandou que ele empunhasse a espada. O homem se chamava Senzoriak, um ex-cavaleiro do Duque que fora obrigado a se aposentar após uma lesão na perna. Em sua vida passada, Bezel nunca vira esses treinos, então não fazia ideia de que o herói passava por aquilo. Ao ouvir o cavaleiro zombar do garoto, ela saiu de trás dos arbustos e mandou sem calar a boca. Começou a bater nele com seus punhos miúdos, dizendo que Edwin era o futuro da família Calios, destinado à prosperidade e à glória. No fim, o respeitado cavaleiro sem apareceu diante do Duque parecendo ter saído de um moedor de carne.
Bezel fez aquilo porque ele havia desrespeitado seu senhor, mas, para sua surpresa, Edwin realmente queria aquele tipo de treinamento. As provocações faziam parte do treino, e ninguém esperava que a heroína caísse na armadilha. O Duque comandava os guerreiros da Tropa das Sombras, responsáveis por proteger o país. Edwin queria liderar alguns deles, mas só se conseguisse derrotar 100 em combate. Diante de tamanha aposta, o cavaleiro endureceu ainda mais o treinamento. Mesmo assim, sua senhoria confiava plenamente no velho amigo que tantas vezes salvara sua vida em batalha. Ao ouvir isso, Bezel ficou culpada e pediu desculpas ao herói, que, na verdade, ficou impressionado com sua coragem. Admirava sua determinação, mas sabia que o desejo de se sacrificar pelos outros podia levar a um final trágico. Edwin perguntou o que ela estava fazendo ali no campo de treino. Fingindo naturalidade, ela disse que havia lido num guia sobre uma planta rara e decidirá procurá-la. Para sua surpresa, o garoto sabia exatamente onde encontrá-la. E ele estava certo. Mais tarde, sentada sob uma grande árvore, Bezel ficou encantada com as flores que cresciam nas raízes. Como Edwin havia descoberto uma planta tão rara? Antes de Joshua adoecer, eles costumavam passear juntos pela floresta e haviam tropeçado naquela clareira uma vez. Ao notar um arranhão no rosto do menino, ela se aproximou para curá-lo, mas Edwin a afastou, lembrando-se de como o uso dos poderes afetava o corpo dela. Bezel sabia que, se abusasse de suas forças, passaria mal, especialmente agora que estava saudável. O jovem herói sabia que ela fingiria estar bem, mesmo que não estivesse. Quando ela desmaiou, ele ficou desesperado, imaginando quanto tempo levaria até ela acordar. Ao perceber o quanto ele se importava, Bezel arregalou os olhos, corando profundamente. Edwin, igualmente corado, apenas pediu que ela não fizesse aquilo de novo. Depois de voltar no tempo, Bezel havia prometido a si mesma restaurar a bondade do Duque, mas agora se perguntava se ousava sonhar com um futuro ao lado deles. Enquanto cuidava dos ferimentos do jovem mestre, Gordon concluiu que Sen estava forçando demais o corpo nos treinos. Depois de terminar o curativo, ele também deu à heroína uma planta medicinal que ajudaria na recuperação do corpo. Mas Bezel achou que tinha algo ainda melhor para lhe mostrar. Ao sentir o aroma da erva fada que vinha do pequeno saquinho em suas mãos, o médico ficou pasmo. Em sua vida passada, ele colecionava ervas raras do mundo inteiro, mas nunca havia conseguido encontrar aquela espécie. Quando ouviu que Bezel planejava cultivá-la, ficou completamente surpreso. Era impossível, dizia ele. A muda murcharia antes mesmo de florescer. A heroína, porém, conhecia lugares onde poderia conseguir mais, mas era um segredo absoluto. E se Gordon se recusasse a ajudá-la, ela simplesmente se calaria. Agora que o tinha em suas mãos, ela explicou que as encontrara em locais com pouca luz e sem água. A planta era parasita, e o doutor pediu que da próxima vez ela trouxesse um pedaço de casca de árvore ou uma amostra de solo. Ainda assim, ele não entendia como Bezel pretendia usar a flor. Em sua vida passada, Diana fazia pequenos sachês com elas, mas só conseguirá preparar 2, já que a planta era extremamente rara. Quando ela mencionou que era um segredo comercial, ele não ousou perguntar mais nada. O médico ficou surpreso e perguntou: desde quando essa jovem começou um negócio? Ela queria dar o sachê que Basile estava segurando como um pequeno incentivo, já que estavam juntas nessa. Inspirado por tanta generosidade, Gordon ficou animado para plantar aquela erva por todo o jardim. Nesse mundo existe de tudo, menos um remédio que retarda o envelhecimento e cuida da pele. Então, usando aquela planta como base, nossa garota decidiu entrar no ramo dos cosméticos. De repente, Tara apareceu para avisar que o Duque queria vê-la. Edwin queria ir junto com Basile, mas segundo a empregada, sua graça queria encontrá-la sozinha. Totalmente sem entender, a garota foi até o Duque, que já a esperava. Quando ficaram a sós, ele revelou uma passagem secreta na parede e a convidou a segui-lo. O homem queria apresentá-la a alguém. À medida que desciam, a luz ia sumindo, e o Duque acabou pegando-a nos braços para que ela não tropeçasse. Em sua vida passada, ele parecia um homem frio e severo, mas agora, aquele cuidado gentil a tocava profundamente. A passagem levava a um cofre que só a família Calius conhecia, onde estavam guardados tesouros da época das guerras religiosas. Entre todas as relíquias sagradas, sua graça decidiu dar a Basile um urso de pelúcia, um artefato criado por um culto secreto que aprisionava almas em objetos. E, a partir daquele dia, ele seria seu protetor. Primeiro, ela precisava infundir o brinquedo com seu poder sagrado. Assim,
o urso não seria apenas seu guarda-costas, mas também um símbolo de que ela estava sob a proteção da família Kalius. A garota colocou a mão sobre o urso, e de repente, ele começou a drenar sua energia. Ela temeu desmaiar de novo, mas o Duque estava ali para ampará-la enquanto o guardião despertava. Ainda faltava dar-lhe um nome. Sem esperar por isso, Baseli travou, sem saber o que dizer. Até que, meio atrapalhada, deixou escapar o nome Mikio. No mesmo instante, o urso saltou no ar, deu um giro elegante e pousou em pé. Milo saudou alegremente sua mestra. A partir daquele dia, o Duque começou a cobri-la de presentes, fingindo que eram apenas símbolos da proteção da família Kalius. Para não atrapalhar os criados que organizavam os presentes, Baseli decidiu dar uma volta. Joshua estava em treinamento de fortalecimento, e Gordon, ocupado com as plantas. Apenas Edwin estava livre, treinando no campo com Sam. Para não aparecer de mãos vazias, ela decidiu ajudar uma criada a levar comida ao jovem mestre. Já fazia tempo que ela achava que aquelas sessões de treinamento pareciam mais um cavaleiro abusando de alguém mais fraco. Ao chegar no campo, viu o cavaleiro de costas, atacando o garoto sem piedade, e o pior, estavam lutando com espadas de verdade. Edwin entrou em pânico quando viu Baseli, pois sabia que, quando Sam se exaltava, atacava qualquer um. O cavaleiro percebeu que o oponente olhava para algo e começou a se virar. Sem saída, Edwin provocou, perguntou se Sam se arrependia de ter salvo seu pai. O assunto ainda era uma ferida aberta para o cavaleiro, e pelo menos assim ele focaria apenas no garoto. Soltando um suspiro pesado, Sam se surpreendeu com a ousadia do rapaz. Quando o cavaleiro mudou o peso para a perna esquerda, Edwin percebeu que ele ia atacar e se preparou para se defender. Mas, para o horror de todos, Sam girou e avançou direto contra Baseli. Ela congelou de medo quando ele ergueu a espada, e, num piscar de olhos, a lâmina voou de sua mão e caiu longe. O Duque apareceu, segurando sua própria espada em uma mão e protegendo Baseli com a outra. Chocado com o que acabará de ver, o cavaleiro recuou tremendo, dizendo que nunca quis machucar a jovem. Acreditando em suas palavras, o Duque ainda assim o repreendeu por sua imprudência. Ao olhar para a perna ferida de Sam, percebeu que seu corpo já não era o mesmo. Furioso com aquelas palavras, o cavaleiro explodiu, e então a heroína viu chamas roxas irromperem de sua perna machucada. Sam riu, dizendo que o Duque havia arruinado sua vida, e que agora só o tratava como um cachorro inútil. Pegando uma faca, ele se preparou para finalmente fazer o que vinha planejando há tanto tempo. Bloqueando calmamente alguns ataques, o Duque decidiu dar ao cavaleiro uma última chance. Sam saltou para o lado, decidido a fazer seu mestre sentir a mesma dor que ele. Momentos depois, Baseli já não sentia mais a energia sombria do cavaleiro. Enquanto os criados levavam o corpo embora, o Duque pediu desculpas às crianças pelo que tinham acabado de presenciar. Antes de sair, Edwin entregou ao pai um bilhete que encontrou no quarto de Sam. Pelo que dizia, alguém havia instigado o cavaleiro a fazer aquilo. O Duque ficou chocado ao perceber que o filho havia entendido tudo, mas mesmo assim continuou comparecendo aos treinos. Como o jovem herói não queria que ela usasse seus poderes nele, Baseli começou a tratar seus ferimentos com remédios comuns.